Olá, pessoal. Boa noite a todos. Vamos a mais uma disciplina de educação musical. Essa, em particular, eu também gosto muito, porque ela difere das demais pelo fato de ter como tema-chave, tema principal, o processo de inclusão. A inclusão no sentido geral e também algumas dicas para a inclusão musical. Eu vou falar musical porque nós não vamos focar em educação musical ou teoria ou aula de musicalização. Nós vamos falar de uma forma geral, né, e dar algumas dicas. Se você já tem aí familiaridade, já trabalha ou já teve algum aluno ou algum companheiro, né, na sua carreira com algum tipo de deficiência, você pode compartilhar conosco aí as suas experiências. E para você que ainda não teve, espero que a disciplina possa colaborar aí para os seus processos significativos, para as suas aulas, né, para aqueles que são bacharéis e não pretendem dar aula, mas de repente possam ter que lidar com esse tipo de situação em algum momento na carreira, numa banda, num projeto. Então, espero que vocês gostem da disciplina e só para não perder o costume, qualquer dúvida nós estamos à disposição. De verdade, viu, gente? É claro que eu não vou dizer para vocês que eu tenho experiência com todos os tipos de deficiência, não. Tem certas deficiências que eu não tive ainda a oportunidade de dar aula, assim como acredito que a maioria de vocês, né? Geralmente a gente pega, às vezes, um autista, às vezes um deficiente visual ou com baixa visão, mas nem sempre eu vou dizer para vocês que eu peguei todos os tipos de deficiência. Mas, de qualquer forma, né, eu já venho antemão dizendo que a nossa maior referência para o campo musical é a educadora Viviane Louro. Sigam ela, prestem atenção nos artigos publicados, para você que tem interesse, pesquise, olhe as lives, ela é uma das maiores referências que nós temos, talvez a maior referência no campo musical. Então, muita coisa que eu vou falar, praticamente tudo e o que está no guia de estudos tem referência com os livros da Viviane Louro, tá? Não são falas minhas, eu vou estar sempre falando isso para vocês, para a gente indicar aí as referências. E no mais, sejam todos muito bem-vindos a mais um módulo. Então, às vezes a gente fica com aquela confusão, né? Qual é a terminologia adequada para utilizar? Eu falo pessoa com deficiência, portador de deficiência, excepcional, qual é o termo, né? Essa terminologia adequada, a gente vai falar entre aspas, porque o que eu estou falando para vocês agora pode ser que esse ano modifique. Pode ser que esse mês tenha algum tipo de modificação, tenha algum termo novo que a gente ainda não conhece, né? Ou algum tipo de adequação, vamos dizer assim. Então, essas adequações, elas foram movidas, elas foram modificadas de acordo com a época. Se vocês observarem no histórico e no guia, apesar de bem resumido, vocês vão ver que esse termo, ele foi modificado de acordo com as épocas, com as localidades, tá? Tem lugar ainda no Brasil que às vezes a pessoa usa uma terminologia, fala, fulano está fazendo uso de uma terminologia inadequada, mas não é bem isso é muito cultural, isso depende muito do local, da cultura, do amadurecimento mesmo, tá? Que determinado assunto pode causar na sociedade. E tudo foi sendo modificado ao longo do tempo e ainda estamos nesse processo. E alguns estudiosos ficam se perguntando, né, qual seria o melhor termo para lidar, né, com a deficiência. Por exemplo, alguns termos já foram modificados, né? Uma pessoa superdotada, a gente quase não utiliza o termo superdotado mais, ele foi substituído por altas habilidades, tá? Já o termo excepcional, a própria nomenclatura significa exceto, né? Então, em alguns momentos ele não estava sendo muito adequado, assim, algumas frases, alguns contextos. Então, a partir de 81, a palavra indivíduo foi substituída por pessoa, né? Porque indivíduo ficava uma coisa muito ampla, muito assim, parecendo que jogado, né? E o termo deficiente foi substituído por portador de deficiência, que também ainda é muito utilizado. Mas em 94 surgiu o termo pessoa com deficiência. E hoje ainda é a terminologia, assim, digamos, um pouco mais adequada e mais utilizada aí na atualidade, tá? Não que as demais não sejam, tá? Como eu falei para vocês. Então, o aluno tem uma deficiência. Não, ele é uma pessoa que tem uma deficiência. Deficiência física, sensorial, diz respeito aos sentidos, visão ou
audição. Intelectual é uma deficiência que nem sempre é visível, às vezes é uma das mais complexas de se diagnosticar, principalmente desde o início. E o autismo são as mudanças e alterações qualitativas em interação e na comunicação. Altas habilidades. Pode ter foco, características ou habilidades específicas, mas também são pessoas que têm altas habilidades em um determinado contexto. Isso não quer dizer que ela tenha alta habilidade para tudo, né? Isso não existe. Então, ela também sente medo, ela também tem insegurança, como todos os outros, ok? Geralmente, ela se destaca muito numa área, muito mais que as outras pessoas. Primeiramente, há um problema conceitual relacionado à grande diversidade de terminologias utilizadas por diferentes correntes teóricas, como já comentado no item. A gente falou sobre deficiência mental, né? Acrescenta-se ainda a dificuldade diagnóstica associada a esses casos. Então, vale lembrar que, de modo diverso, a deficiência mental, as doenças mentais, então a psicose, o autismo, não são definidas pelas alterações dos processos de desenvolvimento cognitivo ou de aprendizagem, mas por falhas na estruturação psíquica, tá? É muito comum a gente confundir mesmo esses termos. Então, considera-se que as doenças mentais são quadros psicopatológicos e na infância são passíveis de remissão. Deveriam ser prioridade nos atendimentos terapêuticos. Sabemos também que, nestes casos, a educação pode ser terapêutica, principalmente de música, de arte, e realizada desde os primeiros anos de vida. Um último aspecto que dificulta o trabalho com os alunos portadores do diagnóstico em questão diz respeito às implicações emocionais que eles acarretam na relação com os educadores ou colegas. Então, o desconhecimento das características dos quadros de doença, de deficiência mental, a angústia gerada pelo contato com a deficiência, as imprecisões da etiologia dessas doenças, dessas deficiências, ou a inconstância de um mesmo padrão comportamental nos alunos, mobiliza sentimentos que vão do temor até mesmo o apego maternal, da raiva gerada pela impotência à negação das possibilidades da intervenção pedagógica. Então, a gente pode destacar que a deficiência mental, ela é um quadro psicopatológico. Então, ela diz respeito às funções o quê? Cognitivas, tá? Todavia, tanto os aspectos estruturais quanto instrumentais também podem estar alterados. Então, o que caracteriza a deficiência mental são defasagens e alterações nas estruturas mentais para o conhecimento. Aí você deve estar perguntando, como que fica isso, a relação professor-aluno, a relação família, Então, o que acontece? Infelizmente, ainda hoje, isso é muito comum, a chegada do inusitado, num primeiro momento, dá uma sensação para a família assim, de luto. Aquela primeira notícia com relação a crianças, ser uma pessoa com deficiência, gera um sentido de luto. É como se fosse uma morte do filho saudável que é idealizado. Então, a primeira sensação é muito comum, isso. O primeiro passo, então, é desconstruir a ideia de perfeição, porque todo mundo acaba buscando a perfeição em todos os sentidos, e isso na família também não é diferente. Então, aquele primeiro choque, ele abala muito emocionalmente e, às vezes, até psicologicamente a família, tá? Então, às vezes, eles usam como mecanismo de defesa falar assim, já sei, você está falando do meu filho problema, Então, essa negação, a princípio, ela pode durar alguns meses, ela pode durar anos e, às vezes, até por toda a vida. Às vezes os pais não aceitam mesmo, às vezes a família, ela tem essa dificuldade, não por maldade, não, mas é porque é uma questão psicológica mesmo, esse sentido de negação. Então, quando você tem um aluno, que fala, tem inúmeras repetições, você precisa ficar falando várias vezes, explicando de formas diferentes, ele às vezes não entende, tem uma letra ilegível,
o estado emocional mais infantilizado. Às vezes pode ser sim, por questão de mimo, mas às vezes é uma estrutura cognitiva. Às vezes tem algo errado, né? Se ele apresentar essa deficiência no aspecto cognitivo e apenas alguns pais insistem em falar, por exemplo, assim, não tem nada não, imagina, isso aí é bobagem. Que isso, ele não tem nada, ele só é tímido. Então, são terminologias muito comuns. Então, qual é a maior dificuldade, eu acredito, do educador ou de qualquer pessoa que for fazer algum tipo de projeto e lidar com esse tipo de situação? É não permitir que aquele sentido, aquelas terminologias de negação afetem o seu trabalho. Né? A gente tem que falar com cautela, com a família, vai conversando, mas não permitir que esse aspecto negativo interfira no trabalho, porque senão a pessoa prepara uma aula com tanta ênfase, com tanta alegria, e aí vem a família dar aquela chuva assim de acaba desanimando, mas não façam isso, tá? Isso é muito comum, é isso que eu queria colocar. Esse sentido de negação é comum ainda hoje, tá? Muito comum para a maioria, para grande parte das famílias. E alguns até ficam com aquelas falsas sensação de cura. Isso aí vai passar, ele vai tomar remédio, vai fazer tratamento, vai curar. Não tem cura. A gente sabe que em muitos casos não tem como curar. Você pode ajudar a pessoa, né, a ter um desenvolvimento melhor, mas cura é diferente de melhoria. Então, essas questões a gente tem que estar com o cérebro assim muito centrado, pessoal, para não confundir certas situações e dar falsas esperanças à família. Mas também não podemos causar ofensas. Então, tem que tomar muito cuidado com a forma que se é colocado certas coisas aí para a família, tá? Estatisticamente, a Viviane Louro diz que só 4% praticamente das pessoas nascem com deficiência. É um número pequeno e é um fenômeno da natureza. Então, é muito comum, às vezes, a família falar assim, não, mas se é para fazer só isso aí, ele fica em casa mesmo. Mas se ele não desenvolve mesmo, se é para tocar qualquer musiquinha, é assim que a gente escuta. Se é para tocar qualquer coisinha, qualquer musiquinha, ele fica em casa mesmo, não precisa não, porque o irmão dele está tocando tão bem. Então, esses tipos de comparações e comentários, né, são muito comuns. Então, o educador deve ter, sim, um discernimento, né, para não contaminar-se com os pontos de vista que são colocados, né, às vezes por falta de conhecimento, às vezes por teimosia. Não pode deixar que fiquem nocivos ao aprendizado do aluno, porque muitos deles desenvolvem sim. E por mais que pareça tão pequena aquela melhoria, né, tão pequena aquela situação comparando aos demais, para ele é uma conquista muito grande no lado cognitivo, ou que seja no lado motor, né, vamos falar de um outro tipo de deficiência. Tá, pessoal? Então, fica aí a dica. A partir da epistemologia genética, delimitou algumas características de cognição. Então, a gente vai falar um pouquinho do QI, né? Então, ao invés de realizar teste de QI, fazer uso de provas para compreender os aspectos formais da inteligência, o nível operatório formal característico do adulto não é alcançado pela pessoa com deficiência. Então, ela fica fixada pelo menos no nível das operações concretas. Então, a autora formula a hipótese de uma viscosidade cognitiva responsável pela lentidão do desenvolvimento cognitivo, que provocaria fixações em níveis arcaicos de organização e a dificuldade de generalização e transposição das aprendizagens realizadas em um determinado ponto para outros setores. Mas em relação à estrutura orgânica, nós temos os quadros neurológicos e genéticos que produzem obstáculos à estruturação cognitiva? Em princípio, sim, pois todos os danos do sistema nervoso central, qualquer que seja a causa, pode produzir uma diminuição da capacidade intelectual. As dificuldades relacionadas à estruturação psíquica têm sido classificadas genericamente com o termo condutas típicas. Então, os alunos com condutas típicas são os que apresentam problemas de adaptação à escola por manifestarem condutas associadas às dificuldades de aprendizagem nesse contexto.
Então, a gente sabe que tem criança, ou às vezes até adulto, né, que se eles tivessem um professor só para si, por causa dessa dificuldade de socialização, eles aprenderiam muito. E talvez até superariam outras crianças ou outros estudantes, né? Mas no convívio com os outros, que é necessário, não só na escola, como na vida. Então, né, fica aí a dica também, que muitas das vezes não pensam dessa forma, né? Acha que não vai aprender, só que não é assim. É essa dificuldade da sociabilização. Em síntese, a deficiência mental, ela diz respeito exclusivamente à possibilidade de conhecer. Todavia, de forma sistemática, aparece associada a questões de estruturação subjetiva. Então, vamos ressaltar que a deficiência mental não é a causa de uma neurose, de uma psicose ou autismo e nem vice-versa. É crescente o número de evidências de que muitas crianças classificadas como deficiente mental não seria, se recebessem, claro, em tempo hábil, né, um atendimento adequado às suas necessidades educacionais especiais, como a gente acabou de citar, né? Às vezes, o fato de ter um professor praticamente particular poderia fazer com que aprendesse perfeitamente o conteúdo. Pessoas com deficiência intelectual necessitam do cuidado de múltiplos recursos didáticos para se desenvolver e expandir suas percepções de mundo e de pessoa. O professor precisa estimular as habilidades, fazer as escolhas certas, as observações, né, dos recursos a serem utilizados em sala para proporcionar novos conhecimentos e conceitos. E só fazendo um parênteses aí, eu queria falar um pouquinho sobre o processamento auditivo, tá? O processamento auditivo é a capacidade do cérebro de processar o som. Então, quando eu ouço um acorde, eu sei que ele é maior ou menor, eu estou processando isso lá no lobo temporal. E lá no lobo temporal, aquilo vai ser decodificado. E aí é onde eu sei a diferença, por exemplo, se uma nota é Fá ou é Mi, embora elas sejam próximas, mas não são iguais, se um intervalo é diminuto, ou se é maior ou menor, tá? Então, tudo é decodificado no lobo temporal. Então, o que acontece? Algumas pessoas, elas não conseguem processar esse som. É como se fosse um daltônico do som, vamos falar assim, né? O daltônico, ele vê uma cor, para ele é aquela cor, embora seja outra, porque aquele processo é um processo físico do organismo dela, um processo que já veio com ela de nascença. É mais ou menos isso, só para fazer um comparativo, que acontece com o aluno que não consegue processar o som. Então, ele ouve e para ele é aquele som, embora para a gente seja outro nome, vamos colocar em nota, né? Ele fala que é Mi, às vezes a nota é Fá, mas para a mente dele, para o cérebro dele, é a nota Mi, entendeu? Então é mais ou menos isso, tá? A pessoa que ouve algo e fala que é outra coisa, né? Ela pode ter um distúrbio de processamento auditivo. Então, ela pode ter problema de linguagem, ela pode falar um pouco mais enrolado, ou ela pode falar palavras erradas, ela pode ter problemas com escrita, troca de letra, entendeu? Então, todas essas observações, pode ser também um problema de questão emocional, que ela tenha passado com a família, ou algum momento crítico. Então, essas pequenas observações que a gente faz com a pessoa, vou falar pessoa porque pode ser qualquer idade, gente, é o que vai nos fazer trabalhar bem aquilo que é necessário e observar mais as pessoas, né? Hoje em dia o mundo está tão corrido, a gente não tem muito tempo para isso, é claro. Mas principalmente para quem tem oportunidade de dar aula particular, de instrumento, uma aula particular de teoria, observa, porque às vezes é uma coisa simples, né? Às vezes o aluno tem essa dificuldade de processamento de som, tá? E isso tudo está localizado no lobo temporal, né? Então, eu fiz esse exemplo aí, né, com o daltônico, só para vocês entenderem. E qual é o nosso papel? É observar bem, né? Se você tiver claro já o diagnóstico, para você ler, para você acompanhar o diagnóstico do aluno, melhor. Melhor para você, melhor para a família e para todo o seu processo. Mas, às vezes, nem a própria família
tem essa consciência ou essa noção. Então, observem o comportamento, se tem troca de letra, se tem dificuldade de memorização. Às vezes fala assim, o fulano tem déficit de atenção. Hoje está muito comum fazer isso. Fulano não preocupa não, é déficit de atenção. Às vezes não é. Às vezes é um problema mais sério, né? E vice-versa. Às vezes, aquele que é taxado de deficiente mental, às vezes não é isso. Às vezes uma situação, uma modificação simples pode fazer essa adequação de aprendizado. Tá? Na educação especial, com os alunos que apresentam deficiência intelectual, é necessário que o ensino de música esteja atrelado à reflexão, levar a ampliar as possibilidades de execução e exploração dos elementos musicais. É uma fala da Maura Pena. A neuropsicologia, ela relaciona mecanismos neurais com funções mentais. E o autor apresenta alguns estudos sobre déficit intelectual associado às lesões específicas, como o problema de fala, afasia, localizados na região de Broca. Assim como outras disfunções podem afetar a área musical. Então, a estas deficiências são denominadas amusia congênita, ou seja, é a incapacidade de decifrar, por exemplo, um gênero musical. Ele não consegue, ou ela não consegue. Então, a amusia é uma perturbação neurológica no processamento musical, sendo considerada um tipo de agnosia auditiva, que é diferente do processamento auditivo que eu acabei de falar. Mas tem tudo a ver, né? E sobre as funções dos hemisférios direito e esquerdo, mesmo que o esquerdo seja fundamental para processar padrões tonais e outros, né? É no direito que acontece o funcionamento do processamento da melodia. Portanto, as áreas cerebrais estão interligadas e muitas vezes os comandos para determinadas tarefas são interrompidos em caso de lesão. No caso de um acidente, por exemplo, às vezes a pessoa toca um instrumento super bem e ela teve um acidente de carro, né, e teve uma lesão, entenderam? Então, olha como que é complicado. O cérebro, de repente, pode ter tido algum dano e o indivíduo não é o mesmo, não é mais a mesma pessoa. Então, um dos métodos recentes para analisar a atividade cerebral é a neuroimagem, que ajuda a analisar essa atividade. E é possível analisar com detalhe o processamento de tarefas ligadas a diferentes contextos. Deficiência intelectual em música, né? A atividade musical, ela mobiliza todas as regiões do cérebro. Todo mundo fala, né, que é a única arte que trabalha os dois lados do cérebro. E todos os subsistemas neurais. E ao ouvir música, estimulando várias áreas, como o córtex motor, que reage ao movimento, relacionado ao elemento rítmico, o córtex auditivo, o visual, que envolve a leitura da notação musical, por exemplo, o hipocampo vai relacionar a memória, e a amígdala, reações emocionais à música. Então, se você tiver o diagnóstico, você consegue puxar atividades e fazer exercícios ou atividades, ou mesmo na questão instrumental, que estejam ligadas àquela área especificamente que você está precisando. Olha que legal. É só a gente estudar com calma e analisar. E através do ensino musical, é possível sim escolher atividades que possam contribuir com a estimulação precoce de crianças acometidas por lesões que afetem essas regiões. E a preparação das aulas, né? Você deve estar perguntando, eu tenho que mudar muito a forma de trabalhar? Não, mas é importante, principalmente dependendo da deficiência, estabelecer uma rotina com uma canção de entrada. A gente falou muito disso na educação musical, né? De repente fazer uma rotina específica, onde ele possa saber que a aula está começando ou que a aula está terminando, para iniciar, né, uma atividade central, variação, relaxamento, apreciação, canção de despedida, algo que ele possa se identificar, principalmente os alunos com déficit de atenção, com TDAH e o autismo, né? A rotina para esse público é extremamente importante. Segundo a Viviane Louro, devemos sempre manter uma rotina nas aulas para as pessoas com deficiência intelectual, porque a sequência lógica dessas atividades vai colaborar muito com a organização neurológica. E a repetição das atividades, como as variações das mesmas, né, nos conteúdos, podendo ser trabalhado por matrizes. Então, você pode fazer a matriz com 6 temas musicais: duração, altura, intensidade, timbre, caráter, estruturação, notação.
e subdividir em vários tópicos que vão explicitar pormenorizadamente os conteúdos que você vai trabalhar. Então, os recursos mais utilizados, né, nós vamos ver isso com calma nas atividades práticas, seria o gustativo, o tátil, olfativo, o proprioceptivo, tudo que você puder fazer para que eles possam sentir, tocar, as aulas vão ficar melhores. E apesar de termos todos os aprendizes multissensoriais, as pessoas com deficiência intelectual, elas têm se beneficiado mais da abordagem por terem impedimentos na compreensão mais abstrata. Pode ser percebido tanto em adulto quanto criança, né, como eu falei no início, e em atividades, muitos conseguem a realização da atividade, porém, às vezes não conseguem manter um pulso, por exemplo, né? Ou com dificuldade em articular certas palavras na aula de canto, ou de memorizar letra, né? Como que a gente pode ajudar? Perceber a recursividade. Então, avançar etapas, tá sempre voltando no conteúdo, sempre fazendo atividade de revisão, aprofundando, mas sempre retomando, é o que vai colaborar bastante aí para o aprendizado, ok? Bom, pessoal, esse aí foi só para dar uma introdução aí na nossa disciplina. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E até a próxima. Vou pausar a gravação